E aí, meus queridos? Eu estou sendo muito demandado ali pelas redes sociais, tal, pelos alunos que estão sem entender muito o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados com a aprovação da redução da maioridade penal, né? E os meus alunos estão realmente confusos por um motivo muito óbvio. Qualquer aluno meu de nível médio, até nível superior, obviamente, sabe que no processo legislativo brasileiro existe uma regra que está transcrita no artigo 60 da Constituição Federal, no seu parágrafo 5º, que é o famoso princípio da irrepetibilidade absoluta. E este dispositivo diz assim: proposta de emenda rejeitada ou prejudicada, ela não pode ser reapresentada dentro da mesma sessão legislativa. É uma vedação expressa do texto constitucional. E aí o que ocorreu, né? Nós tivemos aí uma votação na Câmara em primeiro turno. No caso, a aprovação da emenda, ela precisa de 2 turnos para ser votada, foi um primeiro. E por uma manobra política provocada pelo presidente da Câmara, ele conseguiu reapresentar a mesma proposta rejeitada um dia antes, praticamente, reapresentar na sessão, e os caras mudaram de opinião e votaram a favor da redução da maioridade penal. Então, a primeira coisa que eu quero analisar aqui, eu não quero entrar ainda no mérito da possibilidade ou não de se reduzir a maioridade penal e seu aspecto, sua perspectiva sociológica e tal. Não quero entrar nesse mérito ainda. Eu quero entrar apenas nessa questão constitucional. E isso me traz uma certa preocupação, porque o que está acontecendo hoje eu já vi acontecer no mundo. Não que eu tenha visto, presenciado, porque eu não tinha nascido. Mas eu já vi em outras épocas no Brasil pessoas que por uma razão detêm o poder naquele momento, elas pisarem em cima da carta máxima do texto constitucional, que seria a norma fundamental do direito brasileiro. Dessa opinião, o ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Joaquim Barbosa, ambos do STF, já se manifestaram acerca disso. A saída diante de tamanha inconstitucionalidade é exatamente a impetração de um mandado de segurança. O parlamentar, ele tem direito, legitimidade para impetrar mandado de segurança junto ao STF, deixando claro aqui uma possibilidade de controle de constitucionalidade jurisdicional prévio, né? Então o STF ele vai ter que interferir no processo de aprovação dessa emenda, caso algum parlamentar entre com mandado de segurança, exatamente para garantir que a Constituição seja preservada. E o STF, como órgão máximo do direito brasileiro e guardião da Constituição, ele fica incumbido disso. Com o pronunciamento do ministro Marco Aurélio, que é um dos ministros mais influentes da casa, então nós já temos uma tendência clara de que o STF vai julgar inconstitucional essa emenda. Então, analisando só o que houve ontem sobre a questão da aprovação eu não sei em que nome que se dá, né? Eles utilizaram um nome bonito lá, driblando a constitucionalidade até do próprio regimento da casa. Não, eles fizeram uma emenda aglutinativa. Não, é balela. O que nós assistimos ali? Nós assistimos um grupo, né, que tem uma verdade e existe um aviso com outro grupo. Quais são os dois grupos aqui? Quais são as duas verdades? Você deve lembrar do divã anterior que eu gravei, né? Então eu tenho um grupo que entende que tem que reduzir a maioridade penal para reduzir a criminalidade no Brasil. Eu tenho um grupo que entende que não tem que reduzir a maioridade penal para diminuir a criminalidade do Brasil. Os dois grupos, olha só que incrível, eles querem a mesma coisa. Eles querem reduzir a criminalidade no Brasil. Só que um acha que a solução é de um jeito, o outro acha que a solução é de outra. Não se constrói uma solução pisando em normas fundamentais do direito brasileiro, né? Por que existe o direito, né? Qual que é a razão do direito? A razão do direito é exatamente a incapacidade do ser humano de fazer sua própria autotutela. Então ele pega esse conceito de justiça que era do indivíduo,
bem antigamente, tipo Idade da Pedra, em que o indivíduo ia lá fazer justiça com a própria mão, ele pega e dá para o Estado. É isso que nós temos no Estado brasileiro, que é um Estado democrático de direito. Então, o Estado é que detém esse poder, beleza? Tá. Se o Estado detém esse poder, eu não posso repisar em cima daquilo que eu concedi para o Estado em termos de poder para conseguir aprovar a minha ideia. E é isso que aconteceu ontem, né? Então você tem um grupo insatisfeito, puto e movido por um sentimento que não é jurídico. Ele faz uma manobra de natureza política, não é jurídica a manobra que foi feita, porque a manobra não tem amparo legal algum, né? Óbvio. E aí aprova a redução da maioridade penal. Então, esse capítulo vai ter um desdobramento. Eu sou muito esperançoso, e dentro do meu sentimento de esperança, nós temos ainda um segundo turno dentro da Câmara dos Deputados, né? Porque a proposta de emenda tem que ser aprovada em 2 turnos. Se não for rejeitado, vamos supor que apague toda a Constituição. Esse cara não, na verdade o primeiro foi esse que foi aprovado. Então tem que aprovar de novo. E tem um monte de parlamentar indo na mídia dizendo: agora a gente passa a bola para o Senado. Então não funciona assim, senhores parlamentares. Proposta de emenda tem que ser aprovado nas 2 casas em 2 turnos por 3/5 dos votos. Qualquer aluno do Alfacom, aluno meu hoje, de nível médio, sabe disso. Infelizmente, os parlamentares desconhecem a Constituição Federal. E isso é muito preocupante. Muito preocupante. Tá. Então, vencida essa discussão que está muito clara, e ela certamente, se o Senado não mexer e se a Câmara não acordar para a cagada que fez, só estampa a qualidade dos parlamentares que nós temos no Congresso. Isso é muito interessante para que todo mundo possa avaliar nas próximas eleições, né? Tá. Um segundo ponto aqui que é importante falar, isso aqui pode até funcionar para você como fundamentação para uma discursiva. A gente teve a prova do DEPEN, era um tema possível de ser trabalhado, tá? Então, vamos lá. É possível reduzir a maioridade penal? Então, acho que essa discussão ela é importante também nesse momento aqui. E eu queria deixar claro que eu não estou colocando uma opinião pessoal. Eu só vou trazer um viés jurídico da questão, tá? A Constituição Federal traz a maioridade penal como sendo 18 anos. Está estampado no texto constitucional, no seu artigo 228. E esta regra, por se tratar de uma garantia para o indivíduo que é menor, que você tem aqui uma garantia de que o indivíduo menor não será tratado como se fosse o maior. Essa que é a garantia constitucional. Então, por ser uma garantia de índole fundamental, mais precisamente uma garantia individual que as crianças possuem e os jovens possuem, né, que seriam os menores de idade, essa vedação, essa cláusula da maioridade penal, ela encontra-se albergada, protegida por uma outra norma constitucional que também está no mesmo artigo 60, só que agora no parágrafo 4º, que são as famosas cláusulas pétreas, né? Então, no parágrafo 4º do artigo 60, no inciso 4º, diz que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. O STF já deixou muito claro que você não precisa, essa cláusula não precisa estar no artigo 5º, muito menos na Constituição. Então eu posso ter cláusulas até fora da Constituição. Mas eu tenho uma cláusula de garantia individual que está dentro da Constituição, só que está no artigo 228. Então ela é uma cláusula pétrea. Como cláusula pétrea, qual que é a proteção que o texto constitucional dá? Ele diz que esta garantia não pode ser diminuída, ela não pode ser rebaixada, ela não pode ser minorada, ela não pode ser abolida do texto constitucional. Então, reduzir a maioridade penal fere a cláusula pétrea, porque a maioridade penal é uma garantia da criança e do adolescente de não ser punido desproporcionalmente com a sua capacidade cognitiva. Desta forma, não pode ser oferecida uma PEC propondo a redução da maioridade penal. Isso sob viés constitucional. Queria deixar claro. O que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo neste momento uma discussão tentando relativizar esta proteção da cláusula pétrea.
penso eu, não vi uma manifestação ainda do Supremo, mas junto com essa ideia, vários juristas de renome no Brasil já defendem a ideia. Penso eu que o Supremo, ao enfrentar a constitucionalidade dessa redução, caso ela ocorresse, ele tenderia a proteger a norma constitucional que prevê isso como uma cláusula pétrea, portanto não podendo ser reduzida. Quero deixar claro aqui que eu não estou emitindo uma opinião, pessoal. Eu estou simplesmente traduzindo para você o que a Constituição Federal diz, e é fundamental que você tenha essa noção, principalmente para você que está estudando concurso e acompanha nosso trabalho aí, tá? E obviamente, se você acompanha nosso trabalho e você achar que é legal essa discussão, você pode estar compartilhando com outras pessoas ainda que não estudem para concurso, porque esse é um tema de conscientização política geral, né? Todo mundo precisa estar a par dessa discussão aqui. Então, eu tenho uma inconstitucionalidade na aprovação em primeiro turno da PEC, porque quebrou ali a irrepetibilidade absoluta. Eu tenho uma inconstitucionalidade, haja vista essa regra ser uma cláusula pétrea. E eu tenho agora um terceiro argumento interessante, que não de ordem jurídica, mas de ordem social, ordem filosófica, que aqui esse é um exercício que eu vou deixar para você praticar consigo mesmo, nas discussões, nas rodas aí, onde você tem praticado a evolução e a construção do seu conceito sobre o tema, né? Se punir um menor, uma criança, um adolescente, fosse a solução para o crime, nós não teríamos, na data de hoje ou ontem, nos Estados Unidos, uma criança de 13 anos sendo condenada, ela foi acusada de ter matado o irmão, e ela vai ser condenada à prisão perpétua nos Estados Unidos, provavelmente pelo crime que ele cometeu. Se a redução da maioridade penal reduzisse a criminalidade, nós não teríamos jovens nos Estados Unidos que surtassem, entrassem numa escola, numa determinada outro lugar e matassem várias outras pessoas. Se o medo da punição realmente fosse a solução para a redução da criminalidade, nós não teríamos a cada dia no Brasil um aumento da criminalidade, considerando que a cada ano que passa, novas leis são aprovadas e a cada dia o Código Penal brasileiro se torna mais rigoroso. Então, me parece que a história do Brasil e do mundo revela que enrijecer as regras penais não é a solução para a redução da criminalidade. Em contrapartida, retomando uma coisa muito básica aqui, eu tenho experimentado ao longo dos meus anos que o processo educacional ele tem um poder de transformação tremendo. Então eu tive a honra de participar de um projeto em Brasília durante alguns anos que eu fiquei na Polícia Militar do Distrito Federal, chamado Grupo de Teatro Rodovia. Se você é de Brasília, você sabe do que eu vou falar. Se você não é de Brasília, convido você a visitar Brasília para você entender essa realidade. Então, em Brasília, há mais de 15 anos, se para na faixa de pedestre. É uma lei prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas que, na maioria dos estados brasileiros, municípios, essa lei ela é completamente sem eficácia alguma. Entretanto, no Distrito Federal, ela produz muito efeito. Só que o efeito conseguido no Distrito Federal, ele foi uma junção de ações do Estado. Ações de natureza repressiva e ações de natureza educacional. Então eu fiz parte de um projeto de natureza educacional que, ao longo de mais de 15 anos de existência, conscientiza a criança de primeira a quarta série de que tem que se parar na faixa de pedestre. Mas olha só que curioso. Se o projeto tem mais de 15 anos, então a primeira criança há 15 anos que foi conscientizada que deveria parar na faixa de pedestre, certamente hoje é um motorista. Lá atrás, ela era uma criança que levantava o bracinho na pista e falava assim, olha, para mim, ninguém parava, foi se impregnando essa cultura, hoje todo mundo para no Distrito Federal como uma forma de educação. Só que essa criança que foi educada a levantar a mão para passar na faixa, hoje é um motorista que para, porque ela entendeu o valor da parada. Então, como uma forma de trazer aqui uma reflexão para você sobre o tema, até que ponto enrijecer
a punição para os jovens em razão do crime não está sendo a mesma coisa que os pais na década de 80 e 90 fizeram com seus filhos, de delegar a educação dos seus filhos para a escola. Até que ponto que nós estamos fazendo hoje em reduzir a maioridade penal não é jogar a responsabilidade de educar o jovem, a criança, o adolescente para o Estado, né? Até que ponto nós não estamos simplesmente buscando uma solução rápida, mas não efetiva, reduzindo a maioridade penal? Então essa é uma reflexão que eu deixo para você, exatamente porque nós vivemos hoje uma crise muito forte de valores no Brasil e em razão de todos esses conflitos que estão surgindo, as pessoas se desesperam e elas buscam soluções. O Código Penal, desde sempre, ele foi a última ratio. Então quem estuda direito sabe que a última ratio é a última medida do Estado para que uma pessoa se adeque às regras do Estado. Existem outras medidas, mas a primeira delas é educacional. E no que tange a educação, nós temos ainda muitas falhas a serem cobertas aqui no Brasil. Tanto como um dever do Estado, que precisa implementar políticas mais rigorosas de educação, quanto como o dever da própria sociedade, que tem que assumir o seu papel educacional. O pai e a mãe não estão de enfeite na sociedade. O pai e a mãe foram colocados na terra com uma missão: olhar para o seu filho desde pequeno e dizer: filhinho, não pode pegar o lápis e a caneta do coleguinha. Filhinho, você não pode falsificar a assinatura do papai na hora que vai assinar a agenda. Filhinho, você não pode dizer que você não pode falar porque você não está se você está. Só que às vezes o próprio pai é o exemplo do filho. Então, pai, você não pode comprar CD pirata, porque comprar CD pirata é errado. Papai, você não pode falsificar a carteirinha da Uni, da UBS, dizendo que você é estudante só para pagar a minha entrada. O papai, antes de você delegar a competência de educar o seu filho para o Estado, assuma a sua responsabilidade como pai e eduque o seu filho. Então, ao finalizar esse vídeo, além de trazer uma reflexão para você, eu deixo claro aqui também um posicionamento que eu tenho como cidadão, como pai, como educador e como constitucionalista, né? Todos os argumentos que eu elenquei aqui, eu concordo com eles, são argumentos que reforçam a minha tese de que a redução da maioridade penal ela não é uma solução para o problema que nós temos hoje de criminalidade no Brasil, né? Eu acho que sou a favor, muito a favor do processo educacional como solução, até porque eu já participei dele e eu sei que funciona mesmo. Deixo essa reflexão para você aqui, mas, acima de tudo, analise o aspecto constitucional dos argumentos, exatamente para que você não cometa erros em prova, inclusive, tá? No que tange a processo legislativo da PEC e cláusulas pétreas e demais coisas que eu falei aqui, beleza? Um abraço e até a próxima Divã com Daniel Sena. Fui!